quero orar com vocês primeiro e já vai abrindo a sua palavra poderosa na carta de Tito, que foi o que ele trocou agora. Preparei tudo ontem em Efésios. Quando foi agora de manhã, ele disse não, e ele sabe por quê. Não é Efésios, é Tito de novo. E nós já estudamos Tito, viu? Mas agora a gente vai estar dando uma repaginada na carta de uma forma mais rápida. Senhor, nós queremos te louvar, te adorar, te agradecer por este dia lindo, pela chuva que o Senhor enviou, pelo friozinho gostoso do estado do Rio. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos a cada manhã acordar e te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito. Te agradecemos por esse grupo, Pai, que o Senhor tem colocado em união, Senhor, em sintonia uns com os outros, desejosos de te buscar. Que o Senhor continue sustentando essas famílias, Senhor, e que eles sejam usadíssimos, Senhor, para que outras e outras famílias te conheçam como único Deus. Abençoa-nos, Senhor, e envia os teus anjos especiais na casa de cada uma de nós, batalhando a nosso favor. Obrigada pela semana que passou e pela semana que virá, em nome de Jesus. Amém, amém. Tito 1,5, quero deixar para vocês, não vou nem ler, porque esse versículo eu decorei desde o primeiro dia e eu não vou ler o versículo todo. Só quero ler o pedacinho que o Espírito Santo me conduziu agora de manhã. E você pode aproveitar para poder também decorar. Lembra que nos últimos dias que a gente tem vivido, o corre-corre tem sido tanto, não sei vocês, mas eu li assim livros inteiros, como já contei, né? Li Ezequiel todo numa noite, 3 vezes Deus me levou a ler Ezequiel todo, 4 horas direto, lendo, e pude ler e terminar, e hoje eu não estou conseguindo ler do jeito que eu gostaria de ler. Então é importante quando você lê e Deus saltar na sua mente aquela palavra, você decorar. Porque quando nós decoramos, nós podemos fazer coisas grandes para Deus. Não é? Então, Tito 1,5, ele fala assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda não estão. Então, esse é o versículo de hoje. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda não estão. Quero começar lembrando um pouquinho das minhas andanças, das minhas caminhadas, dos atendimentos presencial no tempo que eu tinha na faculdade, né, de psicologia. Uma das minhas coordenadoras dizia assim: quando você for a alguma família, avalie o clima do lugar, dá uma olhada no geral e fica olhando o que precisa ser feito. Porque às vezes você vai ouvir a pessoa o tempo todo e a pessoa não vai falar o que precisa. Então, um detalhe vai falar quem é quem. Um detalhe vai te mostrar aonde você vai começar a tratar da terapia. E na semana passada aconteceu algo que me chamou a atenção. E aí, às vezes, passa despercebido. Mas eu lembrei que eu cheguei num lugar onde a gente ia fazer uma obra e a pessoa que me atendeu, o principal que veio me atender, disse assim: eu não posso nem falar com a senhora agora, porque eu estou indo fazer isso e assim. E saiu de pé. E aí, quando saiu, eu disse para quem estava comigo: essa daí a gente não pode contar, não é? E aí a pessoa disse: como assim? Você acabou de falar com ela. Eu falei: então, exatamente por isso. Porque, como nós falamos, eu acho que eu falei semana passada, mas é bom a gente lembrar. Como a gente descobre, como a gente sabe quem é quem. Basta você ver como é que a pessoa serve. O bom obreiro, aquele que gosta de fazer a obra, aquele que ama servir a Deus e ao próximo. Essa é a pessoa que Deus tem chamado para estar conosco. Aquela pessoa que não gosta de servir, sai fora. Então você vai ver nos detalhes, quando você chega perto de alguém e a pessoa já vai dizendo que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Olha, não dá para poder te ajudar porque eu tenho isso, tenho aquilo. Você pode ter certeza. Essa pessoa precisa de uma mudança radical. Porque no senso comum a gente já escuta dizer: quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Então, se o senso comum já tem isso aí como algo assim entranhado no cérebro, imagina, gente, quanto nós precisamos discernir quem é quem. E aí, quando você vê Tito, Paulo falando a Tito: por essa causa te deixei em Creta,
para que pusesse em boa ordem. Destaque essa palavra boa ordem, porque não é só em ordem. Às vezes você já colocou em ordem alguma coisa, mas como eu já contei uma vez aqui, quem sabe você tem aquela gavetinha lá que ainda não foi arrumada. Então, ontem eu passei o dia praticamente arrumando gaveta, arrumando coisa, arrumando isso, arrumando aquilo, mudança de novo na minha vida, né? Mas tudo Deus tem um propósito. Então é importante, é fundamental a gente entender o tempo e as estações como Deus tem nos falado. Para que Ele te chamou? Qual o propósito de você estar naquele lugar? Deus tem um plano e um propósito. E em Jó, ele diz que todos os planos dele serão estabelecidos e nenhum será fracassado. Então, são os planos dele que precisam ser estabelecidos. Os meus podem até acontecer. E quando ele nos chama para cumprir os planos dele, os projetos dele, você pode ter certeza. Você vai receber grande alegria. Você não vai amarrada, como muita gente fala. A gente começa a falar de Deus para alguém, e aí a pessoa já olha e fala assim, mas esse negócio de procurar as coisas de Deus, a gente fica preso. A gente não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, não vai poder... Não, pelo contrário. As coisas de Deus são leves. Deus nunca nos coloca um peso acima daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente tem que ter. Não. Deus não nos chama para coisas pesadas. Ele nos capacita para aquilo que nós vamos fazer. Então, é interessante demais, né? Quem me conhece sabe que eu rodei esses 15 anos como ele me falou. Antes eu detestava o estado de São Paulo. Eu falava, Deus me livre, é muito longe para ir do estado do Rio para o estado de São Paulo. Não sei como vocês gostam de ir para lá. E aí ficava um atrás do outro me chamando para ir a congresso lá. Eu não gostava. Mas um dia ele me disse assim, estou mudando a sua chamada. E essa estrada será para ti como uma ponte aérea Rio-São Paulo. Eu olhei assim, não consigo crer, Deus, mas o Senhor é Deus que faz a lei. Então, estou aqui à disposição. E nesses 15 anos eu nunca rodei tanto essa estrada, já perdi a conta das vezes que eu fui para São Paulo sozinha dirigindo. De dia, de noite, madrugada, meu Deus. Lembro que um dia eu saí de Niterói às 5 horas da manhã. Eu cheguei, a ponte estava interrompida, o local que eu tinha que passar a estrada, a ponte na estrada, interrompida por um caminhão. Aqui, quem conhece, quem vê isso, já sabe o que imagina, né? Não tem outro jeito de você pensar diferente, mas na mesma hora a gente pensa, bandido interrompeu a estrada. E aí, quando eu olhei, eu disse, Deus, e agora? Porque eu não conheço da estrada. Ele disse, segue o fluxo. Eu falei, mas não tem nem fluxo. 5 horas da manhã só tinha um caminhão na minha frente. De repente, sai um carro de trás de mim em alta velocidade e ele me corta e desce por uma estradinha de chão na minha frente à direita. Quando ele desceu, eu só ouvi aquela voz me dizendo, pode seguir, segue esse cara. Ele é um anjo que eu estou enviando para te guiar. Eu desci por uma estrada que eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Quando eu vi o sol lá na frente despontando, eu falei, meu Deus, agora eu me encontrei. Isso é para Deus mostrar para nós que nós não precisamos nos preocupar com coisa alguma. Ele nos chama e ele nos capacita. E todos os planos dele serão estabelecidos. Então, eu não preciso estar preocupada com as coisas que eu vou fazer. Deus nos chamou para grandes propósitos. E ele fala, por essa causa te deixei em Creta. Eu estou repetindo para vocês decorarem. Nunca mais vocês vão esquecer esse versículo. Para que vocês possam colocar em boa ordem as coisas que ainda não estão. Então, quando nós recebemos um chamado para ir para um lugar, Deus nos chama com propósito. E aí, o que temos que fazer? Nós temos que parar e perguntar para Deus, qual é o plano? O que eu estou fazendo aqui? Nós não estamos na terra de turistas, não. No tempo da pandemia, quantos partiram? Se Deus nos deixou, ele tem um propósito. Quantos não foram curados? Mas nós fomos, nós passamos por tudo. Eu, graças a Deus, não tive. Mas quem teve, até hoje fala das consequências que eles viveram, né? Até hoje estão sentindo no corpo o que passaram. Mas Deus deixou. Se Deus deixou, Deus tem algo a realizar ainda através das nossas vidas. E o que será? Né? E aí você vê Tito com Paulo. O apóstolo Paulo tinha em Tito um amigo verdadeiro. Essa é uma coisa que eu quero destacar para você. Nunca caminhe de qualquer maneira. Tenha sempre um amigo fiel ao seu lado. Tito foi esse amigo fiel, que ele podia falar, fazer, colocar e tratar, né? Sem nenhum tipo de dificuldade. Às vezes a gente vê pessoas caminhando com a gente cheio de melindres.
Você fala uma coisa, a pessoa fica com raiva. Fala, mas por que você não falou isso? Porque nem sei por que eu falei, né? Nem está pensando. Então, dependendo das pessoas com quem você anda, você tem que estar se explicando. Não, nós temos que caminhar com aquelas pessoas que a gente sabe que a gente pode ser a gente mesmo. Tito, na vida de Paulo, era essa pessoa, que ele podia ser ele mesmo. E aí, quando ele conhece Tito, ele começa a trabalhar com Tito e preparar Tito, como Apolo, como os outros da época, para serem verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, como a gente está fazendo aqui, para ir e fazer a obra de Deus e colocar em ordem, em boa ordem, as coisas que não estavam. Não é nem fazer as coisas, não, fazer qualquer um pode fazer, mas fazer direito, fazer com excelência, fazer de boa vontade, isso é o diferencial de Tito. Tito era esse cara. E aí eu estava anotando aqui, Tito era um seguidor grego que seguia Paulo por onde ele ia. Ele era seguidor de Cristo e, através de Paulo, ele foi discipulado. Lembra que a gente tem destacado aqui a necessidade do discipulado. Não só você ter um encontro com Jesus, mas você ter um discipulado, isto é, saber como você vai caminhar em toda e qualquer situação. E a Bíblia diz assim, basta ao discípulo ser como seu mestre. Então, a referência de discipulado para Jesus não é uma coisa qualquer. Então, quando nós demos um curso de discipulado, nós ensinávamos as pessoas até como arrumar uma mala para viajar. A gente vê as pessoas vão para casa um do outro, quando você vê, tá tudo desarrumado, joga bagunça em tudo quanto é canto, lavam, come uma coisa e deixa tudo sujo, não sabe como passar para a casa de alguém. Então, Deus tem nos falado nesse tempo para destacar o discipulado, que para mim é uma das necessidades principais. Você vai passar para a casa de alguém, e eu sempre gosto pela casa de alguém ou por algum lugar, você deve sempre lembrar daquilo que a gente tem aprendido aqui. Deixe sempre um gostinho de quero mais. Não seja aquela pessoa que vai tumultuar, que vai bagunçar, que vai falar de qualquer maneira, não. Nós precisamos vigiar em cada situação. Hoje eu estaria falando sobre a fala, sobre a palavra. Lembrando que palavras são sementes. Então, nós precisamos lembrar, se chegou na casa de alguém, vigie no que você vai falar. Vigie, porque dependendo do que você fala, você pode levantar as pessoas ou pode derrubar. Tito era essa pessoa confiável. E Paulo envia para Creta, uma ilha da Grécia, para colocar em ordem as igrejas. Não era uma tarefa fácil. E aí você vai ver que ele caminha e vale a pena, a carta de Tito é pequena, vale a pena você ler, como eu sempre falo, de um gole, lendo, estudando, desejando mais, que hoje a gente está pegando um versículo, mas meu desejo é que você fique com uma comida sólida durante todo o tempo, perguntando para Deus, o que mais, Senhor, que eu tenho que aprender com o Tito? Ele trabalha com os relacionamentos, ele mostra a necessidade de uma vida santa para entrar no céu. A gente hoje acha que qualquer um vai entrar, não. Aceitou Jesus, vai entrar. Vai sim, mas o desejo de Deus é que nessa vida a gente ainda esteja vivendo a vida abundante que ele prometeu. Ele nos prometeu vida, está escrito na palavra, e vida em abundância. Então, sempre eu gosto de lembrar que vida abundante não é uma vida de qualquer maneira. É uma vida diferenciada, onde por onde você passar, as pessoas vão querer o que você tem. Você vai ver no livro de Atos como as pessoas agarravam os apóstolos para poder querer mais. Hoje em dia, os cristãos estão sendo rejeitados, muitas vezes. Claro que eu não estou falando dos países perseguidos, onde estão sendo mortas. Isso pode acontecer como aconteceu desde o início. Não é agora que está acontecendo. Né? A gente vê Isaías sendo decapitado, cortado, cerrado no meio, e vários apóstolos, cada um morreu de uma morte triste. Então, isso vai acontecer, pode acontecer. Mas eu estou falando no nosso dia a dia. Nós devemos ser alguém que as pessoas vão querer mais. E chegando a nós, cheguem a Jesus. Então, esse é o propósito principal. Que estilo de vida eu estou vivendo? Tito foi essa pessoa, um diferencial que o apóstolo Paulo encontrou no lugar e o preparou para cuidar das igrejas de Deus. E hoje eu quero deixar para vocês qual tem sido o seu chamado. Você está fazendo bem feito o que Deus chamou para fazer? E nós aprendemos na própria palavra para a gente não negligenciar o dom que há em nós. Quais os dons que Deus te deu? Eu vejo aqui todas querendo se posicionar para fazer isso, fazer aquilo. Quantas entraram aqui desempregadas e Deus já deu emprego?
E hoje a gente está vendo ela sendo referência lá. Não é? É tão bom você ver isso. Deus não te chama num lugar a troco de nada. Deus te leva a um lugar, você pode passar pouco tempo. Como eu já coloquei aqui, que eu cheguei no meu mestrado lá na UF, quando eu olhei aquelas pessoas, meus colegas de faculdade, dormindo, chegavam, já deitavam nos bancos, né, nas cadeiras e dormiam. Falei, gente, como é que pode esses meninos dormindo desse jeito, mas não dormiram à noite? E aí eu fiquei sabendo, não, eles eram enfermeiros que trabalharam a noite toda e de manhã foram para lá para fazer o mestrado. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu acho que o mais importante do que o diploma que eu vou pegar aqui é cuidar dessas pessoas que cuidaram a noite toda de outros. Como é que eu vou ficar aqui com o meu senhor café da manhã que eu tomei em casa, vendo essas pessoas aqui dormindo nas cadeiras da faculdade? Não dá. E aí eu fui procurar saber se aquilo era verdade, porque eu não acreditei. Mas quando eu fui perguntar exatamente isso, eu falei, meu filho, me fala aí, você trabalhou a noite toda? Trabalhei, eu trabalho no principal hospital do Rio, só não tem ideia, a gente trabalha muito a noite toda. Então, quando chega aqui, eu só estou vindo porque eu preciso desse diploma, eu quero esse mestrado. Eu olhei e falei, Deus, eu não sei o que eu posso fazer, porque não eram uma, duas pessoas, eram várias. A parte de trás da sala de aula ficava assim, até o professor chegar, todo mundo já chegando e dormindo. E aí, quando eu vi, eu falei, eu posso ser um diferencial aqui, o que eu vou fazer? E Deus me colocou no meu coração claramente, prepara um café da manhã. Começa a preparar o café da manhã para eles. Eu falei, Deus, como é que eu vou fazer isso? É muita coisa para mim. Mas ele diz, começa que eu vou te mostrar o resto. Às vezes você começa uma coisa para colocar em ordem uma situação e você fica perdida. Eu, hein? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Tudo bem que eu ia de carro, mas como é que eu vou carregar as coisas? E eu comecei a pensar na circunstância. Toda vez que você pensa na circunstância, você paralisa. Então, quando Deus te chama para poder colocar em ordem, veja o que tem na sua frente que você pode fazer. Ontem eu olhei as minhas gavetas e falei, ai, como eu gostaria de fazer tudo isso de uma vez. Como eu gostaria, mas quem caminha comigo sabe que dificilmente eu peço alguma coisa a alguém. Então eu olhei todas elas assim, falei, e aí? Todas elas de novo na minha frente. Ele disse, você não pode arrumar todas, mas começa com uma. Faça uma, coloque em ordem essa aí. E depois aquela, por que nós não fazemos? Porque nós ficamos olhando o todo da situação que a gente precisa mudar, e aí atrapalha. Mas quando ele me disse, e aí, o que eu tenho que fazer, Deus? Então, você pode sair e comprar uma senhora cafeteira da melhor? Eu falei, posso. Isso aí eu posso fazer, trazer a cafeteira primeiro. E aí eu fui lá perguntar, porque você chega no lugar, você nem conhece direito. Eu fui e perguntei à minha coordenadora, posso fazer? Ai, Rita, graças a Deus alguém teve uma ideia divina. Ai, meu Deus, estou conseguindo acreditar, não sei o que. Que maravilha, vai em frente, vamos. E eu te ajudo. Pode comprar o que você quiser que eu vou te ajudar. Aquela palavra, eu pude ver ali como Deus estava no negócio. Eu falei, e aonde é que eu vou montar esse café? Porque eu não conheço nada aqui, eu estava chegando. A gente vai colocar uma mesa na sala, o que a gente vai fazer? Tem algum lugar para fazer? Ela disse, tem uma cozinha maravilhosa. Você vai conhecer a cozinha. E aí eu falei, como é que é? Tem uma cozinha no andar? Tem uma cozinha em cada andar. Falei, meu Deus, eu que estava sem saber como é que eu ia fazer. Deus já me deu uma cozinha aqui, que maravilha. Quando eu entrei na cozinha pensando que eu ia fazer o café, estava muita coisa pendente. E aí, quando eu olhei, falei, Deus, não é só o café. Ele me disse isso mesmo. Compra desde o tapetinho de chão bonito, chique, para arrumar o local, até os copos, as xícaras, a cafeteira, tudo. Pode preparar tudo que você vai fazer aqui, porque eu te dou os recursos. Foi lindo. Naquele tempo, sem eu esperar, colocando em ordem a cozinha da faculdade, Deus começou a jogar na minha mão os recursos sem pedir nada a ninguém. Quando eu vi que estava chegando numa loja, o cara, o que a senhora quer? Eu quero uma cafeteira. Ele disse, pois acabou de entrar em promoção pela metade do preço. Era a maior cafeteira, era a única que estava em promoção. Isso é à toa? Não é. Comprei uma para mim, outra para a faculdade e levei. E começamos o café. Quando nós vimos aquele povo que estava dormindo, levantado, vinha tomar o café com a gente, ninguém tinha sono mais. Comecei a levar o chocolate quente, comecei a levar o café, comecei a levar pãozinho, bolo, papapá. Gente, que festa que foi.
Eu só via depois eu passando pelos corredores da faculdade, e aí eu já não era mais apresentada como Rita. Eu via as pessoas atrás de mim dizendo, é ela a moça que faz o café daqui da manhã. E aí a outra do andar de baixo não tem jeito de descer também para poder trazer o café para cá, para a parte de baixo. Falei, por enquanto não dá, que a gente não dá conta. Tem que começar, faz o café e começa logo, toma o café e começa logo a estudar. Mas até hoje aquele grupo que passou por mim, ele não esquece a forma como Deus me usou para marcar a presença dele na faculdade. Não sou eu, é ele. É ele que foi adiante de mim. É ele, o Deus do Salmo 18, que perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Se você está com o seu caminho embaraçado, ore o Salmo 18. Eu vou pela estrada. Quando eu pego uma estrada engarrafada, que sempre pego, né? Falo, obrigada, Deus. Ao invés de reclamar, eu começo a agradecer a Deus. Obrigada porque eu tenho a palavra na mente. O Senhor é o Deus do Salmo 18, que perfeitamente desembaraça o meu caminho. Não ficará nada disso na minha frente. Deus vai desembaraçar agora. E aí eu começo a olhar e ver Deus desembaraçando. Por quê? Porque ao invés de reclamar, de murmurar, eu uso a palavra de Deus. A palavra é semente que vai germinar em toda e qualquer situação. O Senhor, Ele quer isso de nós. Ele quer que a gente coloque em boa ordem tudo. Mas volto a te dizer, comece pelos seus sentimentos, como a gente aprende em psicologia. Coloque em ordem suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos. Ontem enviei um vídeo para vocês e eu nunca ri tanto. Gente, eu sentei ali quando eu vi o tamanho do pudim que colocaram na minha frente. Eu falei, não acredito. Minha filha fez aquele pudim. Eu falei, meu Deus, eu nem sabia que você fazia tão bem feito. Quanto tempo que eu não como esse pudim, gente? Eu comecei a rir que eu não parava mais. Eu falei, gente, eu nem sei, não tinha, nem sabia qual era o presente que eu estava recebendo, mas o pudim eu não esqueci. Como Deus ele vai fazendo com as pequenas coisas da nossa vida trazer alegria para nós. Quando seus sentimentos estão tratados, qualquer coisa pode te dar alegria. Agora, quando não estão tratados, qualquer palavra pode te derrubar. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar primeiro colocando em ordem os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando eu me percebo com qualquer situação triste dentro de mim, eu começo a cantar, já falei para vocês. Começo a cantar. Nós precisamos fazer isso. Porque se a gente coloca em ordem a nossa casa aqui interior, a casa exterior é gota. É brincadeira, sabe? Não dá para você ficar preocupado com as coisas de fora se você tratar com as de dentro primeiro. Então, quando ele manda colocar em ordem e ele chama Tito, você pode ter certeza que ele chamou Tito porque Paulo sabia que Tito era o cara resolvido na vida. Era o cara, não era um cara. Então, eu sempre brinco com os meus netos, falo assim, lembra disso, hein? É a menina que vai vir para o casamento, não é uma menina. É o cara, não é um namorado. Não é assim, você nunca vai ter um namorado, você vai ter o. Eu estou vendo isso acontecendo. Então, nós precisamos saber o que é que nós vamos falar, porque o que nós falamos, nós vamos colher. Palavras são sementes. E eu entro no lugar e falo, Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não vim aqui à toa. Nosso Deus é Deus de propósito. O que eu tenho que fazer? E volta a dizer, aí você pensa assim, tem que fazer uma grande obra aqui. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, às vezes começa com uma coisa muito simples. Nós precisamos disso. Às vezes Deus está te chamando para mudar a situação de uma pessoa, de um lugar, e a gente está preocupado com tantas coisas que não consegue enxergar a necessidade de quem está do nosso lado. Então, hoje eu quero te chamar para você vir comigo nessa situação. Quando você vê que uma coisa está ruim para você, pare, olhe em volta. Veja o que Deus quer que você faça por alguém que está ao seu lado. Comece a ajudar essa pessoa a colocar em ordem o que ela está precisando. Às vezes a gente pensa, como eu estava pensando na faculdade, Senhor, Deus me livre, não consigo. Nós tínhamos acho que umas 40 pessoas na sala, como alunos, como é que eu vou dar café para essa turma toda? Por quê? Porque eu estava olhando as circunstâncias. E quando nós olhamos as circunstâncias, nós perecemos, nós caímos, nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados. Deus não nos chama para olhar as circunstâncias. Imagina bem se Tito tivesse olhado as circunstâncias. Eu, Senhor, cuidar de igreja, mas eu vou substituir o apóstolo Paulo aqui nessa situação? Não dá para só deixar ele aqui? Mesma história que a gente já ouviu de Josué lá com Moisés.
Moisés morreu e agora é Moisés, é Josué, não tem jeito. Você pode dizer que não é você, mas Deus te chamou. Se você está aqui, Deus tem um propósito. Ah, mas não dá. Eu? Sim, você. Você que foi chamada para mudar circunstâncias, situações. Você foi chamada para isso. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Nós precisamos avançar independente de. Volto a te lembrar, as lutas da minha vida, Deus me chamou a prosseguir. Deus nunca me deixou parada. Não. Eu, quando chego num lugar, eu chego para servir, chego para trabalhar. Eu não chego para só sentar e ficar esperando receber, não. É importante a gente estar lembrando do chamado de Deus na nossa vida. O chamado de Tito era esse: colocar em ordem as igrejas ao seu redor. Eu fico olhando, quem entende o seu chamado é lindo, porque onde ele chega, ele já quer fazer alguma coisa. Esses dias eu estava com uma pessoa, quando eu vi, nós paramos para esperar o elevador, e quando eu vi, estava abaixado. Eu falei, o que você está fazendo aí? Ah, tinha um papel caído aqui, estava limpando o lugar onde tinha acabado de chegar, nem tinha entrado no lugar. Mas quem sabe o seu chamado e que sabe que tem um propósito de Deus ali, ele já começa a querer colocar em ordem as coisas antes até de você chegar no lugar. Então, o que é que Deus te chamou para colocar em ordem hoje? Eu gostaria que você pensasse nisso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E voltando a dizer, eu quero te lembrar, coloque em ordem o seu tempo com Deus, que foi o que Deus colocou muito forte no meu coração. Coloque em ordem o seu tempo com Deus. Em Romanos ele diz, se as primícias forem santas, todo o restante será. Isso significa, se eu ofereço o meu melhor, conforme o propósito do nosso grupo aqui da nossa live, ser segunda-feira, 7h30 da manhã, para isso, se nós fizermos isso, nós vamos ver como todo o restante vai ser abençoadíssimo. Deus é um Deus de propósito. Eu coloco em ordem o meu tempo com Deus e o resto vai ser acrescentado. Mateus 6,33. Quando eu coloco em ordem, em primeiro lugar, os projetos de Deus na minha vida, os meus são realizados. Às vezes a gente chega num lugar e vê isso. As pessoas, não, agora eu não posso trabalhar para Deus, agora eu não posso, porque eu tenho faculdade, eu tenho isso, tenho aquilo. Não, você pode ter tudo, mas primeiro o de Deus. É a história que a gente já contou na semana passada de Elias e Eliseu. Né? Aquela mulher que queria guardar comida para o filho, mas Elias vem e fala, não, você vai fazer um bolo para mim primeiro. Inacreditável. Deus é esse Deus que ele traz situações que a gente não consegue entender, mas ele sabe por que ele faz isso. Quando Elias pediu o primeiro bolo daquela mulher que era viúva e não tinha nada para ela nem para o filho, aparentemente, ele não estava querendo o bolo dela, porque o Deus de Elias podia fazer cair o bolo do céu. Ele estava testando como é que estava o coração dela, aonde estava o coração dela. Se o coração dela estava no filho, em primeiro lugar, ele ia comprar, ela ia fazer e dar para o filho. Não, ela na mesma hora ouviu Elias e fez o bolo para Elias primeiro. Deixou o filho de lado, deixou a casa dela de lado e obedeceu o profeta. Porque era Elias? Não. Não era porque era Elias, é porque ela viu em Elias um homem de Deus. E ela pensou imediatamente, se eu obedeço esse homem, eu vou estar obedecendo ao próprio Deus e eu vou estar recebendo as circunstâncias, as consequências daquilo que eu estou plantando. Era uma mulher sábia, sozinha, mas sábia, viúva, mas sábia, sabia tomar decisões. Às vezes nós por pouco perdemos as coisas, perdemos os momentos de colocar em ordem uma coisa. Por quê? Porque não sabemos tomar decisões. Imagina Elias chegar para uma mulher viúva e falar, não faz um bolo, mas faz para mim primeiro. Difícil imaginar uma coisa dessa. Mas Deus já havia dado uma palavra lá atrás para Elias. Pode avançar, porque eu ordenei ali uma viúva para te sustentar. Não é só para fazer um bolo, é para te sustentar. E Elias avançou em cima de uma palavra e teve sustento para ele. E a Bíblia fala que não faltou nada para Elias. Durante 40 dias e 40 noites ele avançou e Deus foi dando a ele tudo que ele precisava. E volto a te lembrar, 40 dias e 40 noites, quando Deus destaca isso, mostra o nosso tempo também na terra. Ele não está falando de 40 dias, apenas está dizendo, por toda a vida de Elias não faltou nada. E Elias foi arrebatado.
de tanto que ele andou com Deus. Andou com Deus sem preocupação. Andou com Deus sem ficar desesperado com as coisas. Muitos estudiosos dizem que Elias pediu a morte. Eu não acredito que Elias tenha pedido a morte desse jeito. Eu acredito que no momento, como qualquer um de nós fica triste, fica abatido com uma situação difícil, ele fala assim, ai Deus, eu não aguento mais. Eu nunca falei, graças a Deus. Mas pode ter dito desse jeito, como qualquer um de nós, ser humano, no momento difícil pode falar. Mas o mesmo Deus que levou Elias até ali, ele sustentou Elias. Ele não levou Elias ali à toa, não, ele levou com propósito. Eu vou te levar para restaurar a casa de uma viúva. Porque se você estiver presente ali, você vai ver o que vai acontecer na casa da viúva. E a gente às vezes pensa, não, Deus vai levar, vai ser sustentado por alguém que tem dinheiro. Não tinha dinheiro. Aquela mulher não tinha dinheiro. Isso é para a gente ver que às vezes Deus nos chama para avançar e restaurar um lugar, mas não é segundo o nosso pensamento, nossa situação, nosso coração. Não, Deus sabe onde Ele vai nos levar. Deus sabe o que Ele precisa de nós. E volto a lembrar o que eu sempre estou falando. Às vezes você vai ser levado num lugar para poder colocar em ordem a vida de apenas uma pessoa. Mas aquela pessoa vai marcar multidões, como Billy Graham. Eu sempre gosto de lembrar disso. Quem alcançou Billy Graham? Esses dias falei aqui no grupo aqui, aí alguém foi lá e entrou. Até hoje eu li tudo que mandaram, mas pergunta se eu sei. Não sei. Não sei o nome do cara mais. É bom até a gente pesquisar toda vez de lembrar. Não lembro mais. Mas Billy Graham ninguém esquece. Billy Graham marcou o mundo. Então, quem alcançou Billy Graham? Quem colocou em ordem a vida de Billy Graham? Não esquece seus filhos e seus netos. Às vezes a gente está trabalhando tanto, está com tantas tarefas, que a gente esquece que nós temos os filhos e os netos para cuidar. Nossa família, nós vamos ter que dar conta dela a Deus um dia. Então é tão bom ver os netos de vocês já falando textos da Bíblia de cor. É tão lindo isso. Por quê? Porque isso vai encher a mente deles. Não é apenas pegar, não. A Bíblia é um diferencial. Eu escrevo, meus livros estão aí, mas meus livros podem não marcar a vida de uma pessoa. Mas qualquer pessoa que ler a Bíblia, até sem entender, até para criticar, já é comprovado disso. Pega um livreto, Darwin e sua macacada. Gente, quando eu li aquele livreto, minha vida mudou. Eu peguei e falei, gente, o que é isso? Eu queria até pegar e encontrar meu livreto de novo para ler de novo. Porque ali os cientistas mostram a história triste de Darwin, tentando mostrar para todo mundo que nós viemos do macaco. Aí na faculdade eu dizia, eu não vim do macaco. Tudo bem que eu vivo alegre, mas eu não vim do macaco. O macaco nunca poderia fazer o que eu faço. Não tem chance de você ter vindo do macaco. E aí pega esse livreto, procura ver se vocês encontram na internet e leia Darwin e sua macacada. Gente, é lindo demais. Quando eu li esse livro, escrevi um livreto sobre a verdadeira sabedoria, ainda não editei, mas mostrando exatamente como é triste quando a gente não busca a verdadeira sabedoria que só encontramos em Deus. E aí ficamos tentando provar teorias que não vão dar em nada lá na frente. Quem lembra daqui a pouco de Darwin, daqui a pouco vai estar apagado, mas a Bíblia passa de geração em geração. A Bíblia é comprovado pela ciência. Qualquer pessoa que lê a Bíblia é transformado, se lê realmente com o coração aberto. Então não precisa muita coisa. Eu leio para colocar em ordem a minha casa aqui. Eu sou o templo de Deus quando eu entrego a minha vida para Jesus. Eu entrego a minha vida para Jesus e o Espírito Santo vem habitar em mim. E aí a própria Bíblia diz, e ele me guia, como está escrito no Salmo 32. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que tu deves seguir. Não sejais como o cavalo ou a mula que precisa de freio para parar. Que tristeza. Salmo 32, o dia que eu li a primeira vez, eu decorei no ato. Falei, não durmo enquanto eu não decorar esse pedaço aqui. Salmo 32 é um alerta para nós. Nós não podemos sair de qualquer maneira. O Espírito Santo ele vai nos instruir. Que alegria eu tive quando eu estava naquele carro com a minha amiga, naquele dia que eu estava indo para São Paulo, que ele me disse claramente, estou te entregando o estado de São Paulo. E essa estrada será para ti como ponte aérea Rio-São Paulo. Eu abri os olhos depois daquela oração, chorava, pedindo perdão a Deus. Porque eu dizia, São Paulo não, Deus, me usa aqui no estado do Rio. Ele falava claramente, eu vou te usar onde eu quiser. E hoje, para a glória exclusiva de Deus, eu já tenho o estado de São Paulo na minha mão. Já rodei quase todas as cidades do estado de São Paulo, levando as palestras em cima do amor de Deus para as famílias.
Lembro de um congresso de adolescentes que eu falei na Nazareno, aí perto, que não é a central, mas é com 600 e tantos adolescentes. O dia que eu entrei naquela igreja para falar para os adolescentes, minha vida assim foi transformada. Eu falei, nunca vi tanto adolescente com sede de Deus. A minha vida mudou naquele dia, quando eu vi aquela situação. E Deus me lembrou que, enquanto eu peguei o microfone para falar, Ele me disse, sabe por que eu estou te dando esse congresso desse jeito? Porque no aniversário de 15 anos da minha filha, eu dei uma parada obrigatória. Ele me disse, para antes dos parabéns e peça para mim, os adolescentes do mundo todo. Reivindica a vida dos adolescentes nas minhas mãos, porque há uma batalha grande na vida dos adolescentes. Hoje, então, só essa semana eu já peguei alguns casos, e um deles triste demais, de uma tia pedindo, pelo amor de Deus, para poder eu colocar na minha lista aqui e atender uma sobrinha, 12 anos. Chegou para elas e disse, eu não quero mais ser menina, troca meu nome aí e paga, porque eu quero ser um menino. A família não consegue entender, cada um tem direito de escolha, pode escolher o que quiser, mas não tem como a gente ver uma situação dessa e achar que a família vai ficar bem. A mãe desestruturou, quer sair de casa, a tia já falou isso. Eu fiquei olhando, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos pedir a Deus que Deus restaure, que Deus coloque em ordem os sentimentos, as emoções dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças. Criança pequena enfrentando os pais com malcriação, com palavras de grosseria, esquecendo que a Bíblia mostra claro que se nós honrarmos os pais, se nós honrarmos nossos pais, nós vamos ter vida longa na terra. Vida longa. Deus prometeu vida longa. Mas para quem? Para aquele que caminha nesse padrão. Eu vou colocar em ordem a minha vida. Ontem eu vi alguém falando com grosseria, e aí eu falei assim, então, tratava a mãe desse jeito, como é que não vai tratar outra pessoa? Eu fiquei pensando, meu Deus, quantas tristezas a gente podia evitar se a gente colocasse em ordem a nossa casa. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se eu trato o meu interior, não tem como eu sair falando e amaldiçoando as pessoas e tratando com grosseria as pessoas. Eu preciso tratar do meu interior. Porque a minha boca vai falar aquilo que eu estou vivendo dentro de mim. Voltando a lembrar, tira todo o lixo. Tira todo o lixo de dentro. Se hoje você teve alguém que você teve problema, conserta. A própria palavra diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Isso significa não durma de mal com ninguém. Não guarde mágoa de ninguém. Não fique irado dentro de casa. A Bíblia fala que a mulher contenciosa é como uma goteira. Nós precisamos lembrar disso. Uma goteira é algo que incomoda qualquer um. E nós não podemos ser aquela pessoa que traz peso, que incomoda a vida das pessoas negativamente. Não, nós precisamos acertar as coisas. Ah, mas eu estou desesperado porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não tem porquê. Voltamos a lembrar de Mateus 7. Não temos porque não pedimos. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjar os nossos próprios prazeres. Você tem, você faz. Se você não tem, você pede a Deus. Mas nunca fique nas dívidas e se endividando para poder resolver as coisas, não. Às vezes eu vejo as minhas filhas, você tem para poder fazer? Tem, eu já guardei. Eu tenho. Eu não guardo para mim, eu guardo quando Deus me fala. Nós precisamos lembrar disso. Nós não sabemos o dia de amanhã. Deus não nos quer pedindo nada a ninguém. Deus que nos quer, como está escrito em Deuteronômio 28, tendo para dar, tendo para repartir. Deus nos quer desse jeito. Agora, para isso, eu preciso colocar em ordem a minha vida financeira também. Eu coloco em ordem a minha vida sentimental, a minha vida emocional, a minha vida física, através dos exercícios físicos, das vitaminas, das coisas que a gente toma. Mas também preciso colocar em ordem a minha vida financeira. Como é que está a minha vida financeira? Você tem tido para repartir? Ou você está tão endividado que não está tendo nem para você? Aí você vê Deus falando em Isaías, ai daquele que se encarrega de dívidas, isto é, daquele que não põe em ordem a vida financeira. Hoje a gente tem cursos de vida financeira, tamanha a necessidade.
esquecendo que nós temos um Deus que ele diz que pai, que filho vai pedir pão e o pai vai dar pedra. Que tristeza. Se você pedir pão, ele vai te dar pão. Já contei uma história aqui, mas volto a repetir, que maravilha, né? E a nossa querida Silma do Espírito Santo também está junto, e ela vai ouvir a live depois. Eu estava junto com ela, meu marido, e a gente estava indo dar uma palestra em Linhares. E aí, quando eu olho, na beirada da estrada, a gente dentro do carro, eu vi um pé de fruta-pão. Nunca me esqueci da cena. E naquela época, agora não, nem como mais desse jeito, né? Separado, tudo bem, mas não como mais desse jeito. Eu vi o fruta-pão, falei, gente, lembrei da minha infância, que eu comia fruta-pão com frango, que delícia! Bem que eu podia receber um fruta-pão desse, eu passando rápido, só vi quando o fruta-pão cai em cima do meu carro. E aí eu lembro da palavra do meu marido, caiu, deve ter arrebentado, porque fruta-pão não tem chance de cair e ficar inteiro. E aí eu dirigindo, eu olhei e falei assim, que isso, cara? Você acha mesmo que Deus vai jogar o fruta-pão em cima do meu carro e vai arrebentar? Pode descer e pegar o fruta-pão, porque ele vai estar inteiro, intacto. Eu conheço o Deus que eu tenho. Parei o carro na mesma hora e a menina foi lá correndo pegar o fruta-pão para nós. Quando eu olho aquele fruta-pão lindo, sem uma rachadura, ele caiu no carro e foi para o chão, mas não teve uma rachadura, porque o nosso Deus é Deus de especialidade, de coisas que a gente não consegue fazer. Ele faz. Eu cheguei na casa que eu estava hospedada, nunca me esqueci. A irmã que estava fazendo a comida para nós, para o nosso almoço, me olhou e disse, eu falei, eu trouxe fruta-pão para o nosso almoço. Aí ela disse, que maravilha, eu acabei de fazer o frango, então me dá aqui que eu vou fazer para o almoço o fruta-pão. E fez. E nós tivemos a alegria de comer no almoço o fruta-pão e o pão por causa de uma palavra que eu coloquei na minha boca. O que é que você precisa hoje? Não tens porque não pedis. Mateus 7. Estou repetindo com propósito. Não tem nada que Deus não possa fazer. Deus é Deus de detalhes. Aquilo que você precisa, peça, porque Ele vai fazer. O Senhor, Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora, faz para quem? Para aquele que sabe repartir, para aquele que tem na mente os propósitos estabelecidos. Não é ficar pedindo desesperado para resolver os seus problemas, os meus problemas, não. É pedir para fazer o que Deus chamou para fazer. Naquela época eu viajava pela Donep o Brasil todo. Eu tinha que dar uma palestra pela Donep em Linhares. Fui para Vitória, depois para Linhares e pude ver realmente a glória de Deus nos detalhes. Até hoje eu tenho amizade com a turma de lá e fico vendo quando a gente encontra, que maravilha. Então hoje eu quero dizer, Deus está te chamando para colocar em ordem as pequenas coisas, mas também as grandes. Deus é Deus de pequenas coisas, mas também Deus das grandes coisas. O Deus que parou o sol, que parou a chuva no tempo de Elias, é o mesmo Deus que vai nos sustentar até o fim. E ele fala, eu sou o teu pastor e de nada você terá falta. Olha que maravilha. E de nada você terá falta. É maravilhoso a gente caminhar com esse Deus. Colocar em ordem a nossa casa traz também saúde mental. Experimenta você arrumar a casa. Ontem foi meu dia de arrumar, né? Então, por isso que eu estou com isso aflorado. Experimenta arrumar a casa e dá uma olhada depois que ela está pronta. Você se sente tão bem. Vem aquele clima de prazer dentro de nós, que é a melhor serotonina. Vai restaurar a alegria, vai restaurar o prazer. É muito bom. Você vê em Provérbios 7, uma mulher vulgar preparando o quarto dela. Já falei isso aqui, das duas, da diferença da mulher vulgar de Provérbios 37 e da mulher virtuosa de Provérbios 31. A cama da mulher vulgar, está escrito lá, era preparada com perfumes, com tudo de bom e do melhor. E nós, às vezes, deixamos a nossa cama de qualquer maneira. Não pode ser. Nós precisamos colocar em ordem, que ainda não está nos detalhes. Nos detalhes. Saiu do quarto, deixou tudo arrumado, tudo perfumado. É tão gostosa uma casa perfumada. Isso faz parte do clima da casa. E às vezes nós deixamos isso de lado. Nas minhas longas mudanças, longas viagens, eu ficava pensando num texto de Isaías, parece que fala assim, na tua longa viagem te cansas, mas não digas foi em vão. Encontras o que procuras e por isso não desfalece.
Decore esse versículo, joga aí depois para você encontrar, porque é importante você ter esse texto na hora que você estiver muito cansado. Eu vou repetir para você encontrar fácil. Na tua longa viagem te cansas, mas não digas foi em vão. Encontras o que procuras e por isso não desfaleces. Recentemente eu fiz cirurgia nas 2 vistas. Gente, se eu tivesse que repetir a cena que eu vi lá, eu repetiria sem problema nenhum. E às vezes você pensa que você vai para o hospital para cuidar de você. Não, quando eu cheguei ali, foi demais. Entrei na sala enquanto eu esperava. O médico devia ter umas 6 ou 7 enfermeiras, andava movimentando para lá e para cá, para lá e para cá, não paravam. Aí eu fui, só fiz assim, ei, dá uma olhada para cá, dá para vocês olharem para cá, 1 minuto só. Parou todo mundo e olhou para mim. E aí eu peguei e disse para elas, olha só, eu quero dizer para vocês o quanto vocês são importantes neste lugar. Eu quero dizer para vocês que eu não vim para aqui para fazer uma cirurgia de vista. Eu poderia ter feito em Campinas, poderia ter feito em Itaperuna, mas Deus marcou este lugar para que eu chegasse até vocês. Não corram tanto. Encontre um tempo para vocês cuidarem da alma de vocês, dos sentimentos de vocês, das emoções de vocês. Vocês não podem continuar correndo desse jeito de qualquer maneira. Já tomaram café da manhã hoje? Aí um olhou para o outro, nem sei o que é café, não tive tempo nem de pensar. Falei, pois então é bom você pensar, porque não tem como você cuidar do outro, colocar em ordem a vida do outro, sem que antes você cuide de você. Quando eu vi aquelas mulheres, estavam ali umas chorando, outras trazendo uma palavra, eu precisava de ouvir isso, eu precisava de ouvir aquilo. Desde a entrada até o fim, eu fui mostrando a diferença do amor de Deus na nossa vida e na nossa família. Tito não foi chamado para liderar e consertar e colocar em ordem as igrejas de Deus naquele local à toa. Ele tinha um diferencial, e o diferencial dele era o amor. Somente o amor transforma. Somente o amor muda a circunstância. Não é por força nem por violência, diz a Bíblia, mas é pelo amor. Romanos 5, ele fala que esse amor já está transbordando no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aquilo que está transbordando tem que chegar ao redor. Nós não mudamos pessoas, nós não mudamos situações, nós não mudamos cidades, nós não mudamos estruturas, se não for por amor. E aí você vai dizer, estrutura com amor, sim. De vez em quando eu pego uns com as mãos pesadas e vão pegar para poder consertar alguma coisa, quando eu vejo, quebrou. Esses dias eu vi minha garrafa térmica, falei, dá para você fechar ela aqui direitinho? E quando eu vi, ele fechou de toda a força, quebrou minha garrafa. Eu falei, da próxima vez, joga uma dosezinha de amor, vai bem devagar e vai fazendo tudo outra vez. Porque senão eu vou ensinar vocês a fechar uma garrafa também com amor, com doçura. Estrutura pode ser quebrada se você não fizer com amor. Quantas vezes nós estamos entrando num lugar e nós queremos mudar tudo, chegando e brigando, discutindo, não, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não, ninguém aguenta isso. Não dá. Colocar em ordem o que ainda não está, tem que ser com doçura, com amor. Dei uma palestra nessa igreja que eu estou hoje, e de tudo que eu falei eu não lembro, mas só lembro até hoje dessa palavra, que toda a igreja até hoje está falando, da gente fazer tudo com doçura. Era um versículo de Provérbios, mas pergunto se eu lembro de estar, não lembro. Mas ficou desse jeito gravado na vida de todo mundo, fazer tudo com doçura. Aí, essa semana passada, uma mãe veio me procurar. Eu olhei para a mãe, falei para ela, e aí, tudo bem que você está? Eu só vim te falar uma coisa. Falei, fala, o que que é? Agora a senhora atrapalhou o meu projeto na minha casa. Eu falei, eu? O que que eu fiz? Ela disse, toda vez que eu vou disciplinar a minha filha, de 5 anos, ela olha para mim e fala assim, lembra da palestra da pastora Rita? Você vai me falar isso tudo, mas vai falar com muita doçura, com muito amor. Nada de me dar bronca desse jeito. Eu não acreditei. Falei, uma criança guardou aquilo. Uma criança guardou aquilo. E quantas vezes nós estamos perdidas e esquecemos disso? Que com amor, com doçura, nós podemos mudar o clima, como diz em psicologia, de qualquer lugar, de qualquer situação. Nosso tom de voz já é comprovado que muda o nosso cérebro dependendo daquilo que a gente faz e como a gente fala.
Você acha que você entra no avião? Eu gosto mais de ver, não gosto do avião em si, nem das viagens. Gosto de tudo que está lá. Do café que tinha antigamente, e agora nem o café do avião não tem mais igual tinha, mas eu gostava de ouvir aquelas aeromoças, né, no teu tempo, era comissárias de bordo, olhando e falando, você entrou porque não sei o quê, agora faz isso, faz aquilo, eu fechava os olhos e falava, não quero nem ouvir, mas o tom de voz das mulheres marcavam. Ela não chegava ali falando, olha, se o avião cair, sabe? Você não já viu, né? Se cair, você vai ter tempo para você se salvar. Não, elas não falavam isso. Eu é que dizia que coisa triste um negócio desse. Ela está preparando o povo para cair no mar. E olha como é que ela está falando. Olha o equilíbrio dela. E eu fiquei olhando assim, Deus me livre, só eu ouvi, eu já estou nervosa. Como eu vou ouvir como é que eu vou cair no mar e ficar tranquilo? Isso aí não existe, não deveria nem ser desse jeito. Alguém que tem medo de entrar no avião, aí entra e escuta como é que você tem que fazer para cair no mar. Gente, não dá para você poder participar de um negócio desse e ficar bem. Mas é assim que elas fazem. Elas mostram um grave perigo falando para a gente com doçura, com amor. Eu fico olhando aquilo e falo, ó, pelo meus ouvidos, porque eu sei que se eu cair no mar um dia, não vou ter problema nenhum, o mar vai acontecer eu subir. E é desse jeito. Já tive isso. Já tive isso. Ver um avião aterrissando comigo fora do lugar, dentro do mar. Quando eu vi aquela situação, só ouvi o piloto avisando. Aperte o cinto, porque o avião está descendo fora do lugar. Quando ele disse isso, eu falei, aqui não vai descer, não. Comecei a orar. Eu pedi a Deus, imediatamente o avião subiu. E eu tive a alegria de ver mais de perto o Deus que eu tenho servido. Não sei com quem você está. Não sei o Deus que você serve. Para mim não faz diferença a pessoa. Todos eu vou aprender a tratar sempre com amor, com doçura, com carinho. Porque para Deus todos nós somos importantes. Não importa quem a gente seja, não importa a igreja que a gente vá, ou se nem vai a igreja nenhuma. A gente vai ter a surpresa um dia de ver aquele ladrão, como aquele ladrão da cruz, que entrou no céu imediatamente porque teve um encontro com Jesus. A gente vai ter essa surpresa de pessoas que a gente pensava que não ia com Jesus e foi. Então nós precisamos lembrar disso. Nós temos um Deus de última hora. Aquele mesmo Deus que arremessou o avião outra vez é o Deus que está conosco. E de nada teremos falta, mas nós precisamos colocar em ordem aquilo que ainda não está. Não durma hoje sem colocar em ordem o que você pode fazer hoje. Também não atropele as coisas querendo fazer tudo no mesmo dia. Sábado eu fiz isso. Quando eu terminei à tarde, eu estava sentindo todo tipo de coisa na minha cervical. Eu parei e falei, gente, mas eu não estava sentindo isso, por que eu estou sentindo? Aí veio nítido, porque não era para você ter feito isso. Você tentou fazer tudo num dia. Falta de sabedoria. E no final eu estava cansada e não consegui fazer o que eu precisava. Então hoje eu quero orar com você. E você vai parar enquanto eu oro e dizer para Deus, Senhor, o que eu preciso colocar em ordem hoje. Hoje. Voltando a lembrar que Deus já deu essa palavra para nós outras vezes. Mas, lembrando sempre, se Ele repetiu, Ele tem um propósito. Tem alguém que está precisando dessa palavra. E a nós só compete ouvir o Mestre. O Espírito Santo, ele é o nosso guia até a morte, diz a Bíblia. Ele vai nos instruir o caminho que nós temos que seguir. Não sejais como cavalo ou a mula, como está no Salmo 32, que precisa de freio para parar. Correndo para tantas coisas, sem correr para aquilo que Deus te mandou correr. E aí depois lá na frente você pode perder a saúde e não sabe por quê. Porque você foi fazer algo como eu fiz no sábado, que não era para ter feito naquele momento. Amém? Deus Santo, querido, amado Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos por esse grupo, Pai, que o Senhor tem levantado para estar, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. Clamamos para que o Senhor venha nos revelar mesmo hoje o que é que nós precisamos colocar em ordem. Queremos colocar em ordem as coisas que ainda não estão, não conforme nós achamos que deve ser feito, mas conforme o Teu padrão. Perdoa, Senhor, se muitas vezes não colocamos em ordem como o Senhor tem falado, mas nós queremos, Senhor,
E eu sei que para ti, Pai, o mais importante é fazer, é desejar fazer. Mais importante do que fazer, é desejar fazer. Eu sei que nesse momento muitas mulheres que gostariam de colocar tanta coisa em ordem não podem, estão num leito de hospital, estão enfermas, sem poder caminhar, sem poder realizar. Mas, Senhor, nos ajuda para que possamos fazer no nosso tempo, no nosso limite também, aquilo que precisa ser feito, mas jamais negligenciar o que podemos fazer. Por favor, Senhor, aponta tudo que necessitamos fazer ainda hoje, para que possamos colocar em ordem as coisas que ainda não estão. E assim exaltar o teu nome por onde passarmos. Por Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês poderosamente, viu? Um beijo.